Bem, pessoal, estamos de volta. Vamos voltar um pouquinho agora e vamos dar uma olhada na biblioteca que a gente vai usar, que é a biblioteca MySQL 2. Essa biblioteca é uma biblioteca para estabelecer conexão com o MySQL. O processo de instalação dela é bem simples. Deixa eu copiar aqui. A gente vai tentar instalar ela logo aqui no nosso... Vamos ver aqui no package.json. Veja que não tem nenhuma biblioteca MySQL 2 instalado aqui. Então, vou colocar aqui o comando npm install -save MySQL 2. Pronto. Foi instalada na versão 2.3.3 e agora a gente já consegue criar ela. Se você observar, aqui no nosso código está tudo organizadinho, né? Tem uma pasta específica para isso. A gente vai criar agora uma pasta chamada database, que é uma pasta para guardar todo o código relacionado à conexão e manipulação de banco de dados. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar um arquivo chamado config.js. Esse vai ser o arquivo onde a gente vai criar efetivamente o código de conexão com o nosso banco de dados. Mas antes da gente achar que é mágica, que vem do além aí essas informações, toda informação que eu usar aqui está na documentação, tá? Então, assim, não veio nada da minha cabeça, está aqui na documentação, tutorial e tal. Assim, sempre que você achar uma biblioteca nova, tem uma documentação específica para isso. E aqui tem vários exemplos de código que vão ajudar vocês a entender como é que essa biblioteca funciona. Recomendo fortemente para pegar esses exemplos de código e tentar executar, ver ele funcionando e tal. Seguindo o material que a gente tinha no vídeo passado, de criar pool de conexões, aqui ele dá um exemplo, ó, usando connection pools, ou seja, pool de conexões. Vou copiar esse cara aqui e vou colocar ele no nosso config. Olha só. Vou tirar esses comentários aqui que eu não vou usar eles. O host vai ser 127.0.0.1. O usuário é root. Ele vai exigir senha, que não está aqui, mas vou botar aqui password, porque meu banco de dados exige senha e a senha dele está sendo, para esse banco de dados que eu estou usando aqui, é example. O database, a gente criou um banco de dados, mas eu não lembro o nome. Deixa eu olhar aqui. O nome do banco de dados ficou tutorial. Pronto. Então o nome do banco de dados é tutorial. Você pode botar o nome que você quiser, desde que faça a referência correta. O resto aqui eu vou deixar padrão, tá? User password, se der algum erro, a gente descobre daqui a pouco. Connection limit 10. Aqui está dizendo o seguinte: esse pool de conexões, ele vai crescendo o número de conexões de acordo com a necessidade até chegar em 10. Quando chegar em 10 ele para e ele nunca vai passar de 10 conexões dentro do pool. Se eu quiser aumentar esse número, eu só troco aqui para 15, ou para 20, ou para 200. Depende muito do que você vai, do tipo de aplicação que vai estar executando aqui. Beleza, a gente criou o pool de conexões. Vamos ver agora o que tem mais ali para fazer. Aqui como é que a gente faz a execução. No vídeo passado, na verdade tem uma série de vídeos aí onde eu expliquei como é que estabelecia a conexão com o banco de dados usando o MySQL 2, mas eu não usei pool de conexões, eu usei apenas uma conexão única. E o uso do pool é a mesma coisa, você vai ter a função query e a função execute. As duas funções servem para você executar operações. Query é a função que você vai chamar quando for fazer consulta no banco de dados. Execute é a função que você vai chamar quando quiser fazer uma alteração ou modificação no banco de dados. Pode ser um insert, delete, update, todas elas vocês vão chamar aí o execute.
Eu não uso assim, eu não curto muito usar assim, porque eu gosto de usar promise. Então, como é que eu vou executar aqui? Eu vou fazer um códigozinho aqui. Esse código que eu vou fazer aqui é temporário, tá? Então vai ser pool ponto promise, para dizer que eu quero trabalhar com promise, ponto query. E aí eu vou botar aqui select asterisco from alunos, né, na nossa tabela. Como eu estou trabalhando com promise, então eu vou botar then e vou criar uma função para trabalhar em cima desse then. Vou colocar aqui, ó, result, e simplesmente vou dar um console.log nesse result. Vamos ver se isso funciona, né? Node, aí vou botar database config.js. Vou executar esse arquivo aqui direto, tá? Access denied, então deu um erro aqui na hora de estabelecer a conexão com o banco de dados. Ele está dizendo que no password error. Vamos ver aqui o que é que deu de errado. Ah, tá. Seguinte, gente, o meu banco de dados aqui na minha máquina está rodando na porta 3607, porque eu tenho dois bancos de dados rodando na minha mesma máquina. Como a gente não pode ter dois programas usando a mesma porta, eu tive que trocar a porta padrão do MySQL. Por padrão, o MySQL usa uma porta chamada 3606. Se o seu MySQL estiver rodando na porta padrão, se não tiver feito nenhuma alteração na configuração dele, ele vai estar rodando na porta 3606 e você não precisa especificar porta aqui. Mas no meu caso, aqui na minha máquina, o meu banco de dados está rodando na porta 3607. E aí, nesse caso, eu preciso especificar aqui, ó, port. Só nesse caso, para ele funcionar. Se no seu você executou e não deu erro, é porque está tranquilo. Então, aqui foi. No de vocês é para acontecer isso aqui. Provavelmente você só tem a maioria de vocês só vai ter um banco de dados rodando mesmo. Então vamos lá. O que é que você recebe como resultado? Você recebe um array com 3 arrays. Tipo assim, um array de arrays como resultado dessa query aqui, né? O primeiro item é o resultado efetivamente que veio do banco. Então você tem aqui, ó, 3 resultados que veio do banco, exatamente os 3 que a gente inseriu. O segundo são as definições de coluna, que é o que a gente chama de fields. E o terceiro, a terceira posição, se vier, é o erro, né? Assim, na verdade, aqui vai vir, o erro vai cair no cat, porque a gente está usando promise. Mas é basicamente isso. Primeira posição do result é o dado, e a segunda posição desse result são as definições de coluna. Vamos provar isso. Eu vou botar aqui result 0. Estou acessando a posição 0 desse array result, né? Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos executar de novo. Veja o que é que veio. Agora, se eu botar a posição 1, olha o que é que ele vai mostrar para mim. Na grande maioria das vezes, você só vai precisar acessar a posição 0, que é o resultado que vem do banco, que é o que realmente você quer para a sua aplicação. Então, você vai chegar aqui, vai chamar aqui let rows, que são as linhas que vão vir do banco, result 0. E aí você vai dar console.log rows. Pronto. Acho que isso é o suficiente para a gente ter o nosso código aqui. Só que a gente vai ter isso em outro lugar. A gente não vai deixar isso aqui solto. E aí é onde eu vou mostrar para vocês agora
como a gente vai organizar esse código de uso desse pool de conexões. Tá? Eu vou salvar, vou apagar esse testezinho, vou salvar, e no próximo vídeo a gente vai discutir como a gente faz uso desse pool de conexões. Tá? Então até o próximo vídeo aí, gente. Valeu!